Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Eu vou tentar ser breve hoje, eu acho. A paz do Senhor. Quem está com fome e sede de Jesus. Estou muito feliz de estar ministrando na vigília. Quero agradecer a oportunidade. Abram a Bíblia de vocês, por favor, lá em Gênesis, capítulo 5. A gente vai ler os versos 21, versículo 21 até o 24. Daniel veio aqui do CPP e deu spoiler da minha palavra. Roubou a parte da minha palavra. Mas Deus é bom, é sinal que o Senhor tem fluído através de seus ministros no mesmo Espírito. Amém? Lá em Gênesis, capítulo 5, a partir do verso 21. Todos acharam? Amém? A Bíblia diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Vamos ler de novo. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Podem fechar os olhos, curvar a cabeça. A gente vai fazer uma breve oração. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por estar aqui, Senhor. Porque outra hora, Senhor, nós estávamos no baile, eu lembrei ali com as meninas que numa vigília dessa a gente estaria na Iratinga ou no baile ali do Paraisópolis. E nós estamos aqui hoje para glorificar o seu nome. Nós te glorificamos, Senhor, porque nós te vimos, Senhor. Eu creio que cada um que está aqui, Senhor, viu o que Paulo viu. Talvez não viu na mesma experiência, talvez não viu da mesma forma, mas eu creio que cada um que está aqui, Senhor, te viu. E por isso que está aqui. Eu creio, Senhor, que cada um que está aqui teve um encontro contigo, Senhor. Foi capturado pelo teu amor, pelas suas cordas de amor, estar aqui hoje, Senhor. Por você, Jesus, não é por nós, não é por uma pessoa, não é pela igreja, não é pela refúgio, mas está aqui porque te viu e te encontrou. Então, Senhor, eu te peço, Senhor, que nesta noite o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa fluir nesta casa, porque o Senhor é o cabeça da igreja. Sinta-se à vontade nesta casa, assim como o Senhor já sentiu à vontade em meio aos louvores. Ah, Espírito de Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso ouvido. Toma minha boca, Espírito Santo, que eu possa, diminuir, o Senhor crescer, que não seja eu, mas seja o teu Espírito. Fala com a tua igreja, fala comigo, Espírito Santo, flua através de mim, porque afinal foi o Senhor quem escolheu cooperar através do homem, foi o Senhor quem escolheu fazer através do homem, não fui eu que escolhi, Senhor. Não fomos nós que escolhemos, mas foi o Senhor que escolheu habitar no homem. Foi o Senhor que escolheu se relacionar com o homem. Foi o Senhor que escolheu em executar o seu plano através do homem. Então fala nesta casa, fala nesta noite, Senhor, conosco. Nós queremos te ouvir, Jesus. Nós queremos te ouvir, Jesus. Afinal, é uma vida de devoção. E o que seria uma vida de devoção sem te escutar? O que seria uma vida de devoção sem se relacionar com o Senhor? O que seria uma vida de devoção sem estar face a face com o Senhor? Então fala conosco, Jesus, nós queremos te ouvir. Me conduz, Espírito Santo, a falar aquilo que o coração do Pai quer falar e não aquilo que eu quero falar, Senhor.
Prepara o teu povo, prepara a tua igreja, que nós possamos estar atentos, Senhor. É na madrugada que as coisas se movem. É na madrugada, Senhor, que o Senhor fala com aqueles que te achegam. É na madrugada, Senhor, que o Senhor se separava para falar com o Pai. Então fala conosco nesta madrugada. Fala conosco nesta madrugada. Fala conosco nesta madrugada, Senhor, é meu clamor. Que você venha falar conosco nesta madrugada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Igreja, como nós lemos aqui, Enoque, ele conheceu o Senhor aos 65 anos. E depois dos 65 anos, ele andou 300 anos com Deus e ele foi arrebatado. O que me chamou a atenção, primeiramente, é que foi aos 65 anos. E Enoque, ele era de uma geração corrompida, assim como Daniel ministrou aqui da última vez. Foi uma geração após a queda e era uma geração que estava indo cada vez pior. E ele, com 65 anos, ele teve um encontro com Deus e ele começou a andar com Deus a partir dos 65 anos. A gente fala que ele andou 300 anos, mas houve 65 anos andando sem o Senhor. 65 anos caminhando sem a presença de Deus. 65 anos vagando ali no mundo, numa geração que estava corrompida. E eu tenho certeza que se você está aqui, você teve um encontro com o Senhor. Algo que o Senhor ministrou no meu coração é que a gente se pergunta, né? O que Paulo viu. A gente se pergunta o que Abraão viu. A gente se pergunta o que esses homens da fé viram. E a gente menospreza aquilo que nós vimos. Porque se você está aqui, você viu Jesus de alguma forma. Se você conhece a palavra do Senhor, se você está rendido ao Senhor, você conheceu o Senhor de alguma forma. Você já viu Jesus de alguma forma. E eu queria que você trouxesse a sua memória agora, você pensasse agora e meditasse como que foi esse encontro. Talvez você foi chamado várias vezes antes e não respondeu a esse chamado. Talvez o Senhor falou com você muitas vezes, bateu na tecla várias vezes para te encontrar, para te trazer para a presença dEle. E você foi ali resistente, mas você chegou até Ele, você teve encontro com Ele. Talvez você veio pela dor, ou talvez você veio pelo amor, mas eu quero te falar, eu acredito que você já teve um encontro com Ele. Eu acredito que você já o viu, de alguma forma você já o viu. E por que eu estou falando isso? Porque não tem como você ter uma vida de devoção se você não conhecer o Senhor. Não tem como você começar a andar com Deus se você não teve um encontro com Ele. Não tem como você ter uma vida com o nosso Jesus se você não teve esse encontro. E aonde foi que você começou a sua caminhada? Quando foi a sua caminhada? Talvez você pense, Vanessa, eu cresci na igreja. Eu fui criado na igreja, glória a Deus por isso. Davi vai ser criado na igreja, glória. Mas ele vai ter que ter um encontro dele, porque eu conheço esse Deus. O meu filho vai ter que conhecer ele por ele mesmo. Quando foi que você conheceu Jesus? Quando foi que você teve o primeiro encontro com ele? Enoque, aos 65 anos, ele encontrou o Senhor. Porque a Bíblia está dizendo, Enoque começou a andar com Deus, e que aos 65 anos, andou com Deus 300 anos, viveu ao todo 365, então significa que 300 menos 65, ele começou a andar com o Senhor 300 anos, então foi a partir dos 65 anos. Quando você começou a andar com o Senhor? Quando você começou a ver o Senhor? E eu estou te dizendo isso porque eu falei aqui, foi ali, eu estava conversando com as meninas e eu falei, Clara, você lembra que quando a gente ia para o baile lá na rua, lá na Eratinga, lá aqui no Paraisópolis, essas horas a gente estava no baile, nessas horas a gente estava curtindo o baile, e eu fechei os meus olhos e o Senhor me levou todos aqueles dias que eu estava me perdendo, é só um exemplo, mas o Senhor me mostrou, o Senhor me levou e falou assim, olha de onde que eu te tirei. Se você está aqui hoje, é porque você teve um encontro comigo. Se você está aqui hoje, da forma que você está, e eu não digo que é ministrando,
Eu digo que é na presença dele. Se você está aqui hoje, você tem uma vida de devoção comigo, é porque eu te resgatei de lá, é porque eu te vi lá, é porque eu te tirei de lá, eu te vi lá e as minhas cordas de amor te trouxe para cá. E eu quero começar a te ministrar dessa forma, aonde o Senhor te encontrou. Aonde foi o primeiro encontro? Qual foi a primeira forma? Qual foi a primeira palavra? Qual foi o primeiro crente que te perseguiu e falou, Deus tem uma obra na sua vida? Como é que foi a primeira vez? Como é que foi? Se lembra? Porque não tem como ter uma vida de devoção se não começar do início. Não tem como ter uma vida de devoção se você não dar os primeiros passos. Não tem como ter uma vida de devoção se você não continuar a caminhada que Ele começou na sua vida. Outro detalhe, a gente está falando do tema uma vida de devoção. O que é uma devoção? E eu pesquisei e eu achava que devoção poderia trazer em outros aspectos, de outras áreas, mas o único significado que traz é da própria religião. Diz assim, apego sincero e fervoroso a Deus, ao santo, sob uma forma litúrgica ou práticas regulares, privadas, sentimento religioso, piedade. Observância das práticas inspiradas por esse zelo religioso. Ela jamais esquecia suas muitas. Uma vida de devoção, você é devoto a algo ou a alguém. Por isso que eu estou falando do começo. Você teve encontro com Jesus? Como foi esse primeiro encontro? Como é que foi esse relacionamento com o Senhor que se iniciou? Porque para você ter uma vida de devoção, você precisa ser devoto a alguém. No caso aqui é uma pessoa. No caso aqui é o próprio Jesus Cristo. Você e eu tivemos um encontro com Ele e nós precisamos ter uma vida de devoção a Ele. Não é a algo, não é a pouca coisa, é uma pessoa, é ao Senhor. E não tem como você continuar nessa vida, nessa jornada, nesse continuar, se não for o mesmo prazer, o mesmo fervor dos primeiros dias. A gente se pergunta, o que Paulo viu que mudou toda a rota dele? O que Paulo viu que fez com que a vida dele virasse do avesso? O que Paulo viu que fez com que ele mudasse completamente os seus pensares, o seu agir? O que Paulo viu que ele tornou todas as conquistas dele como perda? O que foi que Paulo viu? E eu insisto em te dizer, foi o mesmo que eu e você viu, porque a minha vida não é mais a mesma, a sua vida não é mais a mesma. A partir do primeiro momento que você teve encontro com ele, já não foi mais a mesma coisa. Porque nós tivemos o encontro com uma pessoa. E não é qualquer pessoa. A gente teve encontro com uma pessoa que não é qualquer pessoa. Eu quero que você traga a sua memória. O que Jesus representa para você? Quem é Jesus para você? Quem é essa pessoa para você? Porque não vai fazer sentido ter uma vida de devoção se você não conhece essa pessoa. Não vai fazer sentido você gastar a sua vida se você não conhece Ele, se você não sabe quem é Ele. E o outro ponto dessa parte que nós lemos, Enoque, ele andou com Deus numa geração caída, numa geração totalmente pecaminosa, e nós lemos aqui, e gerou outros filhos e filhas, ele teve uma vida comum. Ele andou com Deus numa vida comum. Não retrata aqui que Enoque, ele estava no templo, ou ele estava numa vida ministerial, ou ele estava, vamos dizer assim, no mundo gospel, na vitrine, se vendendo, falando coisas. Não, ele estava numa vida comum. E por que eu quero insistir nessa tecla? Porque a gente menospreza a nossa vida comum. A gente acha que andar com Deus é mais zeloso, é mais grandioso, é mais glorioso só quando a gente está fazendo as coisas do Senhor no ministério. A gente acha que tem mais glória, há um peso de glória. Eu falei isso numa ministração aqui na igreja. Quando a gente está, ministrando aqui, pregando, quando a gente está servindo na igreja, quando a gente está dentro da igreja,
mas a gente menospreza aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano, na nossa vida comum, e há um peso de glória na vida comum. A gente não pode separar o nosso Deus, colocando Ele somente sendo Deus no templo, quando a gente vem no culto. Nós não podemos ser dualistas, como diz na teologia, mas a gente tem que trazer o nosso Deus e andar com o nosso Deus na vida comum. Enoque, ele andou com Deus, com uma vida de devoção com o Senhor, na vida comum, gerando filhos e filhas, cuidando dos seus filhos e cuidando das suas filhas, cuidando da sua família. E talvez você olhe para nós que pregamos ou estamos aqui à frente e ache, não, ali é uma mulher de Deus, ali é um homem de Deus. Não, ali é mais homem, mais mulher de Deus do que eu, que estou dentro da minha casa, trabalhando, cuidando dos meus filhos de maneira santa, de maneira digna, de maneira honesta. Afinal, eu só saio para trabalhar, volto, cuido da minha casa, sirvo o meu esposo, sirvo os meus filhos, cuido, lavo roupa, faço tudo. E isso não há glória, só há glória naqueles que estão à frente, só há glória na liderança, só há glória naqueles que pregam, que cantam. E eu preciso te falar, se você anda com Deus e você tem zelo com o Senhor e uma vida de devoção, há um peso de glória na sua vida comum. O Senhor é revelado na sua vida comum. O Senhor é revelado quando você estuda e não cola nas provas. O Senhor é revelado quando você vai no seu trabalho e trabalha de maneira digna e de maneira santa. Isso é o significado de uma vida de devoção. Uma vida de devoção, nós conhecemos o Senhor, nós o contemplamos, nós somos transformados por Ele e agimos de maneira santa na nossa vida comum. Olha que poderoso, no começo de Gênesis, o único testemunho que tem aqui sobre Enoque é que ele andou com Deus por 300 anos na sua vida comum. E eu e você menosprezando a nossa vida comum. E eu e você menosprezando a mesa com nossos filhos, com a nossa família. E eu e você menosprezando o trabalho digno que a gente faz. Porque a Bíblia diz que a gente tem que servir os nossos patrões de maneira honesta. E a gente vai ser recompensado. E você acha assim, tá igual a Asaf, Daniel também falou sobre a Asaf, olhando para os ímpios e achando que, olha, tá ganhando mais do que eu, tá vivendo melhor do que eu, olha como ele tá melhor do que eu, tá prosperando mais do que eu. E mais para frente eu vou te contar qual vai ser o final deles. Mas aqui o Senhor está sendo glorificado na minha e na sua vida comum. Quando nós temos uma vida de devoção, como Enoque teve uma vida de devoção com o Senhor, nós precisamos refletir isso na nossa vida comum. Não tem como você conhecer o Senhor Jesus e a sua vida não ser transformada. E às vezes a gente acha que o transformar é só o nosso caráter, que o transformar só se trata de nós, mas quando nós vemos o Senhor e nós temos uma vida de devoção e nós somos transformados por Ele, a nossa vida comum ela é impactada. A nossa vida comum, ela é impactada. E algo que eu fiquei lendo por horas, esses versículos, e o Senhor ministrou no meu coração, Vanessa. Aí não está escrito que Enoque abriu a boca para aquela geração. Nesse capítulo. Não está falando que Enoque ficou falando para aquela geração corrompida. Ei, vocês estão fazendo errado. Ei, vocês são pecadores. Ei, vocês precisam mudar. Mas a vida dele era totalmente contrária à direção do mundo. Ele não precisava dizer nada, mas a vida dele falava tudo. Ele não precisava pegar no pé de ninguém, mas a vida dele de devoção e de andar com Deus revelava tudo. Talvez você nem prega para os seus vizinhos, você nem chama os seus vizinhos para vir para o culto, mas os seus vizinhos contemplam a sua família abençoada. Os seus vizinhos contemplam o quanto você é abençoado pela presença do Senhor. Sabe, os seus vizinhos contemplam que na sua casa não tem briga. Afinal, um casal de jovens não brigar? Um casal de jovens tem um filho de 2 meses e ser feliz por ter filho de 2 meses? Os jovens estão tudo querendo ficar voado aí, cada um seguir sua vida, cada um sabe seguir para um lado, para o outro. E eles olham, eles contemplam aquilo que o Senhor está fazendo. E às vezes a gente nem precisa abrir a boca. Enoque nos ensina isso, uma vida de devoção. Muitas das vezes a gente não vai precisar falar, a gente só vai precisar viver. E essa geração corrompida vai falar assim, o que eles têm que eu não tenho?
Por que que eles brilham? Alguém já chegou para você e falou, você está diferente. Você tem um brilho, uma energia. Você tem algo diferente. E esse algo diferente é uma pessoa. E esse algo diferente é o Senhor. E Enoque nos ensina isso. Só que o Daniel também ministrou. Eu vou falar toda vez do Daniel. Porque ele pegou meu personagem na última vez que ele veio aqui. Ele falou assim, que Enoque teve uma profecia, que foi falado lá em Judas. Abre lá em Judas, por favor. Lá em Judas, a gente vai ler a partir do versículo 14. É uma profecia de Enoque que Judas vai relatar. Eu vou ler aqui para ganhar um pouco mais de tempo. Está lá em Judas, a partir do versículo 14. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos, que são os últimos dias, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vos tem, orando no Espírito Santo. No 21, mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Enoque vai falar dos ímpios, da forma que os ímpios, que são aqueles que não são os que creem no Senhor, vivem. E algo que o Senhor me entregou para falar com vocês é sobre os últimos dias. Alguém que anda com Deus, alguém que tem uma devoção com o Senhor, alguém que tem uma vida de intimidade com Deus. A gente vai ver dos apóstolos e dos profetas. Ele vive nessa era, uma vida de conhecer o Senhor Jesus e um coração queimando pela sua vinda. Não tem como você viver nessa era conhecendo o Senhor sem desejar e sem ansiar pela sua vinda. Enoque tem poucos registros dele e veja, falou sobre vida comum, falou sobre andar com Deus e falou sobre ansiar pela sua vinda. Não tem como você conhecer Jesus, não tem como você ter uma vida de devoção com Jesus e se apegar nas coisas dessa terra. Não tem como você ter uma devoção com o Senhor e não ansiar pela sua vinda. Deixa eu te falar uma coisa. A vinda do Senhor Jesus não é medo. A vinda de Jesus não é para nos trazer medo. A vinda do nosso Senhor Jesus nos traz esperança. Porque Ele é a resposta para essa geração caída. Porque Ele é quem vai governar e mudar e transformar toda essa nação. Vai transformar todos os povos. É Ele que vai edificar todas as coisas e vai mudar todas as coisas. Quem o conhece e começa a ter uma vida e começa a andar com Ele, precisa ansiar pela vida do Senhor. Se eu e você não estamos ansiando pela vida dele, tem algo errado. Se eu e você estamos vivendo só para crescer no ministério, está errado. Se eu e você estamos vivendo para que alguém da igreja nos note, misericórdia, a gente está vivendo muito errado. A gente precisa ter uma devoção, uma vida de devoção ao Senhor, porque Ele está vindo. O Daniel compartilhou comigo uma frase. Enoque, ele vivia
como se a cada minuto o Senhor pudesse vir. Enoque, ele andava com Deus, ele compartilhou na mensagem dele, uma vida de devoção é igual a andar com Deus. É igual ter uma vida com o Senhor. E nós precisamos viver como Enoque, esperando a cada minuto, achando que a cada minuto o Senhor pode vir. A cada minuto o Senhor pode vir. Isso não pode se perder da igreja. Isso não pode sair, sabe, do nosso DNA. Isso não pode sair do nosso coração. Os apóstolos, eles viviam como o Senhor fosse voltar. Os apóstolos, eles pregavam como o Senhor fosse voltar a cada minuto e a cada instante. E eu e você andando por aí, achando que nada disso vai acontecer. Sabe, professando Jesus, falando dele, mas se esquecendo que ele vai voltar. O nosso coração, infelizmente, está assim, já se passou 2000 anos. Ele não vai vir. Infelizmente, o nosso coração está assim, eu creio em Jesus, eu tenho uma religião, eu sigo, eu faço tudo certo, o meu caráter, a minha moral está certinha com as escrituras. Mas a gente não crê que Jesus vai vir. Se perdeu isso da igreja, que o Messias vai vir, que o Rei dos Reis vai voltar, que o grande sumo sacerdote, ele vai voltar para governar todas as nações. O seu coração queima para que ele venha? Ou tem medo no seu coração? Porque se tiver medo no seu coração, eu tenho uma boa notícia. Não é para ter medo, é para ter esperança. O seu Deus vai vir, o seu Deus vai vir. Abra a Bíblia de vocês, por favor, lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Pode ser a partir do verso 2 mesmo. Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 2, diz assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. No 10, quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Como eu disse para vocês, os apóstolos, a doutrina dos apóstolos, sempre vai nos ensinar sobre a igreja, como sobre a nossa vida, daquela forma que nós devemos viver, mas ele sempre vai apontar para a vinda de Jesus. Ele sempre vai apontar para que o Senhor venha. Tudo que nós fazemos, toda a nossa devoção, toda a nossa busca, toda a nossa entrega nessa era, ela tem que estar com uma base, com um fervor, que é a vinda do nosso Messias, a vinda do nosso Jesus. Tudo que nós fazemos agora, nossa devoção, é para encontrar com Ele face a face. E nesse capítulo, a primeira coisa meu Deus, nós lemos, olha quem Paulo era. Para as coisas deste mundo, para as coisas dessa terra, Paulo era o cara. Nós lemos aqui, ele era formado, ele era o cara, mas quando ele se deparou com Cristo, ele viu que tudo era nada.
Quem é esse que a gente se achega até Ele e vê tudo que a gente conquistou nessa terra, tudo que a gente conquistou para o mundo, tudo que a gente conquistou aos olhos do homem que é maravilhoso, quando chega diante de Cristo, é nada, é esterco diante do Senhor. Que devoção é essa? E como eu falei no início, tudo começou com o encontro. Tudo começou lá no caminho de Damasco. Só que ele continuou ao alvo, ele continuou prosseguindo para o alvo, ele continuou andando com o Senhor, ele continuou tendo intimidade com o Senhor, ele continuou tendo uma vida com o Senhor. Só que o primeiro ponto, as conquistas deste mundo, as conquistas que para os olhos do homem é o melhor, não vale nada para Jesus, é esterco para Jesus. E no Salmos de Asaf vai dizer que Asaf, ele estava olhando para os ímpios, ele estava olhando para, na nossa linguagem, para quem não é crente, para quem não professa a fé que nós, e ele olhava para eles dizendo assim, eles estão melhores do que nós, eles estão mais prósperos do que nós, olha como eles estão reluzentes como nós. Só que o coração de Asaf logo em seguida vai se deparar com a presença do Senhor e vai falar assim, meu Deus, como eu posso comparar o Senhor com as coisas deste mundo? Como eu posso achar que os ímpios estão melhores do que eu, que estou na presença do Senhor? No grande dia e terrível dia do Senhor, meus irmãos. No grande e terrível dia do Senhor. No grande e terrível dia do Senhor. Ele não vai vir mais como um cordeiro. E eu amo isso. Porque Ele não vai vir mais para perdoar pecados. O tempo é hoje. Se você quer se arrepender, você se arrependa hoje. A hora de criar uma devoção, uma vida de devoção ao Rei dos Reis é hoje. Porque no grande e terrível dia do Senhor, Ele vai vir como vingador da ira de Deus. E aí a gente olha para o mundo e fala, olha como eles estão prosperando. Olha como eles estão bem. Olha como eles estão felizes. E o coração da igreja deveria estar no grande dia e terrível do Senhor. No grande e terrível dia do Senhor, o Rei dos Reis vai voltar. É o Rei dos Reis, é o leão da tribo de Judá. Deixa eu te falar uma coisa, não é aquele leão bonitinho, não. Não. Não é aquele leão bonitinho estampado na nossa camisa que a gente costuma usar, que os ímpios olham e falam assim, nossa, que fofinho. Será que nós temos noção nessa vida de devoção? Quem é que está vindo para governar a igreja? Será que você tem noção do Rei dos Reis que vai voltar? Ele não vai mais voltar para perdoar pecado. O tempo é hoje de se arrepender. O tempo é hoje de construir uma vida de devoção ao Cordeiro. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei, Senhor, eu preciso falar sobre ler a palavra. Eu preciso falar sobre oração. Eu preciso falar sobre jejum. E Ele falou, Vanessa, eu já tenho ministrado na tua igreja. Eu já tenho ministrado nos cultos. Que a igreja precisa fazer isso. Não é mais tempo de brincar de ser crente. Não é mais tempo, igreja, da gente ser crente que não lê a Bíblia. Não é mais tempo de ser cristão que não jejua. Não é mais tempo de ser cristão que não ora. O que você quer ouvir lá no grande dia terrível do Senhor? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço, malditos. Ou você quer escutar, venha bendito dos meu Pai? Pior do que um ímpio é a gente ser crente morto dentro da igreja. O Senhor tem insistido nessa tecla com a nossa igreja. Leia a Bíblia. Ore. Jejue. Se vocês foram à célula, se vocês foram nos cultos, vieram nos cultos, o Espírito tem falado nos últimos dias. Ore.
lê a palavra, jejue para a sua vida de devoção. E se o Espírito tem falado isso, é porque eu e você não temos lido. É porque eu e você não temos orado. É porque eu e você não temos jejuado. Vamos ser sinceros, sabe naquela passagem que a gente lê em toda a Santa Ceia? Examine o homem a si mesmo. Se examina hoje. Se examine hoje, porque eu examinei lá na minha casa. E eu posso te falar sem vergonha nenhuma, porque eu que tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu preciso ler a Bíblia todo dia. E eu ainda não consegui ler todo dia. Eu preciso buscar o Senhor, eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso ter essa vida de devoção, porque quando chegar lá no grande dia, muitos vão falar: ei, Senhor, eu preguei no teu nome. Ei, Senhor, eu expulsei no teu nome demônios. Ei, Senhor, eu curei no teu nome. Ei, Senhor, eu ia no culto todos os domingos. Olha a minha vida de devoção, eu não perdia nenhuma escala. Ei, Senhor, eu era sua, Senhor. Eu me vestia como crente, eu até falava como crente. E o Senhor vai te dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço, maldito. Porque não tinha relacionamento com o Senhor. Uma vida de devoção é relacionamento com Jesus. E por isso que eu não vou insistir em que você tem que ler a Bíblia, que eu tenho que ler a Bíblia, que você precisa orar, que eu preciso orar, que você precisa jejuar e que eu preciso jejuar. O que o Senhor me entregou para compartilhar com a igreja é sobre o grande e terrível dia do Senhor. Os apóstolos sempre ministravam sobre o tempo da igreja, como a igreja tinha que ser, como que você tinha que buscar ao Senhor, mas eles sempre apontavam para um final. E esse final é a vinda de Jesus. Esse final é a volta do nosso Senhor. É a volta do nosso governador. A gente não tem um relacionamento com Jesus para conquistar as coisas dessa terra, meu irmão. A gente não teve um encontro como Paulo teve um encontro em Damasco, para nossa vida virar do avesso e a gente começar a ter um olhar diferente do mundo só para esta era. Mas é porque há de vir. É pelo que há de vir. E a minha oração é que o Senhor coloque temor no meu coração e no seu coração. Porque como eu disse e eu insisto, já vai acabar o tempo dele vir para perdoar pecado. Já está acabando o tempo onde ele vai perdoar pecado. Já está acabando essa era onde ele veio só para perdoar pecado. Ele está vindo, meu irmão. Ele está vindo. E muitas das vezes a gente zomba, né? Ah, Jesus está vindo. Ah, vai vir mesmo. Tem 2000 anos que vocês estão falando que Jesus está vindo. E essa palavra, sabe, impregnou na igreja. Porque tem muito crente que não crê que Jesus está vindo. Não crê que Jesus vai voltar. Não crê na segunda vinda do nosso Messias. Que devoção é essa que não gera um anseio? Que devoção é essa que a gente canta e fala: eu quero te ver face a face, e não quer e não deseja a vinda dele? Lá em 2 Pedro, diz assim, para você ver que é doutrina dos apóstolos. Não precisa abrir. Lá em 2 Pedro 3 vai falar sobre o dia do Senhor. No 8 começa assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão, um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa é necessário que nós sejamos? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Uma vida de devoção com o Senhor vai nos levar a uma vida santa e piedosa. Seja na nossa vida comum ou seja na nossa vida ministerial. Não tem separação. Uma vida de devoção com o Senhor vai gerar uma vida piedosa e uma vida santa. Mas não adianta você ter uma vida piedosa e uma vida santa se você não anseia e você não deseja pela volta do seu Jesus. Não adianta nada você ter uma vida santa e uma vida piedosa e o seu coração não queimar para estar diante face a face com o seu mestre.
Não adianta você se dedicar às Escrituras, você orar e você jejuar e você não queimar para ver o Senhor Jesus. E para finalizar, abri lá em João 16. Lá em João 16, é João mesmo, 16, a partir do verso 17, versículo 17. João, livro de João, no capítulo 16, a partir do versículo 17, diz assim: Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: O que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. E por que vou para o Pai? E perguntaram: O que é que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que os discípulos desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse: Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e vocês verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Veja hoje, irmãos, o mundo se alegrando. Veja hoje a igreja chorando. Veja hoje o mundo achando que está tudo beleza, que está tudo legal. Veja hoje um mundo super feliz, um mundo, olha, indo conforme a vontade dele, indo conforme os prazeres da carne. É isso que está dizendo, o mundo está alegre e a igreja chora. Porque nós sabemos qual é a verdade. Nós sabemos qual é a consequência. Nós sabemos qual é o final. Só que vai dizer assim: vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é a hora da tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Quando eu recebi o convite para ministrar essa palavra, hoje, o Senhor já tinha me falado sobre o processo da segunda vinda na minha gravidez. E quando o tema foi doutrina e devoção, como eu falei para vocês, eu falei: Senhor, eu tenho que preparar uma coisa de como colocar isso em prática, essa vida de doutrina e devoção, ou de uma vida de devoção. Mas eu preciso falar para vocês, igreja, como eu iniciei o começo da mensagem. Se você teve encontro com Jesus, ali é seu ponto de partida. Ali é seu início dessa vida de devoção. Você precisa saber quem você conheceu. Você precisa saber que é uma pessoa. Que Ele não é só o Cordeiro que veio tirar o pecado do mundo, mas que Ele é o Rei dos Reis que vai voltar para governar. Só que quando nós lemos aqui, a gente acha que o mundo está melhor que a gente. Mas eles ainda não entenderam que é melhor eles irem para esse lado, porque a gente está muito melhor do que eles. E algo que o Senhor ministrou no meu coração para entregar para a igreja. Na minha gestação, quando vocês olham para uma mulher grávida, quem vai entender mais é quem já engravidou. Quem é mãe aqui vai entender, chegou até o final, vai entender muito como eu entendi. O pai que acompanhou perto também, mas a mulher vai entender melhor. Quando a gente engravida, no começo, é um susto. A gente fala: meu Deus, eu engravidei. O pai, fica: meu Deus, como eu vou criar essa criança? Como é que vai ser? E o Senhor, Ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que Ele dá o exemplo de uma gestação. Veja só, no começo da gravidez, a gente já sabe o quê? Vai ter um filho. Entrou, vai ter que sair. Não é? É ou não é? Entrou, vai ter que sair. Aí olha a comparação com Jesus. Se Ele veio, Ele vai ter que voltar. Se Ele foi, Ele vai ter que voltar. Na gestação, quando você sabe que você está grávida, vai nascer. Se Jesus falou que Ele vai voltar, Ele
vai voltar. Aí no comecinho da gestação, nem vê a barriga ainda. A mulher, ela esquece que ela está grávida. A preocupação está lá. Começa a pensar nos boletos. Começa a querer pensar no quarto. Mas assim, está bem no comecinho. A gente só está preocupada. A gente só está olhando para o enjoo. A gente está olhando para a moleza, para a fraqueza, para o sono. O pai não. O pai está preocupado como é que eu vou sustentar o meu filho. Mas está lá. A criança vai nascer. A criança vai nascer. No comecinho, tá assim, falta 9 meses. E tem uma certa preocupação. E veja só como Jesus é lindo de usar essa comparação. Só que vai passando os meses, a barriga vai aparecendo. Vai passando os meses, vão falando, tá grávida? E glória a Deus, você fala que tá, né, irmão? Vai falar que tá gordinha não, vai falar, tá grávida. Tá grávida. Começa a ver a barriga. E aí quando a barriga vai crescendo, a expectativa vai aumentando. Meu Deus, é menino ou é menina? Eu quero saber, é menino ou menina? Aí começa a ir na ultrassom, começa a ver uma forminha bem pequenininha. Eu quando eu fui, porque eu fui a primeira vez, eu já vi, nem tinha formado nada ainda. Tinha nada lá. Mas Deus já tinha revelado na vigília que eu estava grávida. E aí, a gente começa a ver na ultrassom. Sabe o que é a ultrassom para mim e para você? A palavra. Uma vida de devoção. Uma vida de devoção. Sabe a ultrassom do neném? É a palavra. Quando o neném está pequenininho, é quando a gente está vendo Jesus a primeira vez e a gente está o conhecendo ainda. Foi o que a Amanda ministrou aqui na sexta-feira. Você primeiro conhece Jesus. Ele é Jesus, veio aqui, morreu por mim, por você. Aí depois a gente vai entendendo que ele é o Filho de Deus, que tem um plano a ser executado. E aí vai crescendo. Assim é a gestação. Na ultrassom vai vendo pequenininho, aí vai crescendo, aí descobre, é menino. Aí quando descobre que é menino, o pai até fica feliz. Só que ele começa a falar, meu Deus, como eu vou criar meu filho? Como é que vai ser a cara dele? Vai parecer com o pai, vai parecer com a mãe? E aí assim somos nós com Jesus. A gente vai lendo a palavra, a gente vai jejuando, a gente vai orando. Como que é a face de Jesus? Aí Jesus se revela na palavra como ele era, lá em Isaías, né? Ninguém dava nada para ele, feio que dói. Ninguém dava nada para ele. Tô brincando não. Vai lá, tá falando que ele tinha pouca formosura. Vamos lá alguém. Vocês leram a Bíblia. Tá lá em Isaías. Vai falar de como era Jesus lá. Essa é a ultrassom. E aí vai crescendo, os meses vão indo, o bebê vai crescendo. Aí na ultrassom agora tem 3D. Aí você já começa a ver o rostinho do bebê, né? O meu neném, o Davi, me deu um golpe, porque ele era a cara do pai lá. E eu jurava que ia ser a cara do pai, mas ele é minha cara agora. E eu via lá o neném, com a carinha dele lá, é a Bíblia. Comparando com Jesus, você vai lendo e ele vai tomando forma. Você vai tendo relacionamento com o Senhor Jesus e você vai vendo que ele não veio só para tirar o pecado do mundo, mas ele veio para se relacionar comigo e com você. E aí eu e você começa a se relacionar com Jesus e vai vendo assim, meu Deus, não foi só para perdoar o meu pecado, mas foi para ser meu amigo. Meu Deus, não foi só para me limpar não, mas foi para eu te conhecer, para eu ter uma intimidade, um relacionamento com você. E aí as nossas expectativas começam a aumentar. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Meu Deus, eu quero ver Jesus. Aí essa ultrassom aqui começa a falar que ele tem olhos de fogo, que ele tem o cabelo branco como lã-neve, que ele veste um manto branco até os pés e no peito tem uma couraça de ouro. E eu fico, meu Deus, eu quero ver esse Jesus. É como na gravidez, meu irmão. Você vê lá a ultrassom 3D e fala, eu quero ver meu neném. Eu preciso ver o meu neném. Só que como uma gestação aqui já não é quando dá para ver o rostinho do neném, já não é mais com 2 meses. Já não são as primeiras semanas. Já está no 8º mês. Daqui a pouco já está no 9º mês. E aí quando chega no 9º mês, a expectativa aumenta. Agora é semana. Quando chega na 37 para 39...
o que a gente começa a pensar? O neném vai nascer. Entrou, tem que sair. Ele foi, ele prometeu que vai voltar. E uma vida de devoção eu estou conhecendo ele aqui nessa ultrassom, mas eu quero ver ele face a face. Eu estou vendo ele aqui nessa ultrassom, mas a minha vida de devoção está fazendo com que o meu coração queime para ver ele face a face. E só uma mãe vai entender agora, ainda mais eu que fui até 40 semanas. Eu acordava e virava para o meu esposo e falava assim: mais um dia grávida? Todo dia era isso. Eu virava: Gustavo, mais um dia grávida? E eu acordava e ele parecia, gente, era tão engraçado que a gente olhava um pro outro: mais um dia grávida? Sabe o que era isso? Expectativa de ver o neném. Sabe o que está faltando na igreja? Expectativa de ver o seu mestre. Uma vida de devoção é você acordar de manhã e falar: Jesus, mais um dia sem ver você. Mais um dia sem o Senhor voltar. Mais um dia, Senhor. E talvez, você pode ir sem ele voltar. E como é que vai ser? Se ele chamar sua senha antes. E não é o medo, irmão. Não estou te colocando medo. Eu não estou falando aqui para você que você vai morrer e que Jesus vai te pegar. Não é isso. É que essa vida de devoção tem que gerar um coração ardente, um coração apaixonado pelo Senhor, que é tipo assim: ou eu morro e vejo Jesus, ou ele vem e eu vou ver ele vindo na sua glória. Será que nós estamos com essa expectativa de ver ele? Será que nós estamos com a expectativa de ver ele? E aí na Bíblia vai dizer que a vinda dele vai ser como dores de parto. E aí a mulher entende. O homem, ele acha que entende, mas a mulher, ela entende. E no meu caso foi assim: começou 2h da tarde, uma colicazinha. E eu falei: eu acho que é agora. E eu sempre brinquei com meu esposo que eu ia zoar ele na hora. Só que quando eu comecei a sentir a colicazinha, eu falei: ele não vai aguentar. Eu não vou falar pra ele que vai nascer. E aí começou pequenininha a cólica, começou tipo chatinha. E rapaz, em questão de minutos, começou a gente conta, né, as contrações. De 10 já foi para 7 em 7 minutos, depois foi para 3 e começou a acelerar. E o Senhor ministrou no meu coração: vocês olham para as dores de parto nessa passagem como a intensidade, que é algo que dói, é algo que vai ser intenso. Mas quando o Senhor voltar, vai ser rápido. Assim como uma contração. Pergunta para uma mãe que teve contração. A gente não vê o tempo passar. A gente nem percebe. Já estava de 10 em 10 minutos. Do nada está de 7 em 7. Do nada já está de 3 em 3. E está ali na hora de parto. E do nada o menino nasce. Jesus está à porta. Eu sei que quando a gente fala isso, a igreja já fica: ai, todo mundo fala isso. Jesus está esperando lá na porta há quanto tempo? Mas vai ser assim, ó, no piscar de olhos. A minha vida de devoção e a sua vida de devoção está apontando para a vinda do Messias? Porque Enoque andou com Deus e na profecia dele foi olhando para a vinda do Messias. Paulo considerou tudo como perda e ele apontava para a vinda do Messias. E assim como uma gestação que o bebê nasce, eu preciso te dizer: Jesus, ele vai voltar. Assim como numa gestação, a gente precisa estar com o coração queimando. E agora só os pais vão entender. As pessoas ao redor, elas até entendem, mas os pais entendem melhor. Que expectativa é essa, irmão, de ver um filho? Que ansiedade é essa que a gente fica? Meu Deus, vai nascer. Meu Deus, eu quero ver o rostinho. Meu Deus, eu quero ver com quem que se parece. E aí a cada dia que passava: meu Deus, eu preciso ver o rosto do meu filho. Meu Deus, eu preciso ver ele. Meu Deus, eu preciso conhecer ele. Meu Deus, vai ser parecido com quem? Eu preciso ver. Eu preciso ver.
Eu preciso ver. Eu já não quero mais sentir na minha barriga. Eu já não quero olhar mais na ultrassom. Eu não quero mais estar sensível a ele aqui. Eu preciso ver o meu filho. Eu preciso ver o meu filho. Se coloque de pé. Vai chegando o dia do nascimento, a gente fica: eu preciso ver o meu filho. Eu preciso ver ele, eu preciso ver ele. E o coração queima, e o coração se alegra, e a gente fica bobo, a gente fica: meu Deus, eu acredito que quem tem mais de um filho deve acontecer isso com todos os filhos. E esse é o coração da igreja, com o filho. Esse tem que ser o coração da igreja com o Filho de Deus. Senhor, eu quero te ver face a face. Senhor, eu quero te ver face a face. Senhor, eu quero te ver face a face. Será que nós queremos ver mesmo, Senhor Jesus? Será que essa devoção, essa vida de devoção que nós lemos lá em Filipenses, sabe, que Paulo vai nos ensinar, aprisionado lá naquela cadeia, sabe, falando da igreja, e ele fala assim: olha, eu queria ficar com vocês, mas meu coração também quer ficar com ele na glória. Sabe, meu coração anseia ficar com Cristo. Eu já queria voltar para Cristo, mas eu preciso ficar com vocês porque vai ser mais necessário, vai ser mais prazeroso. É um coração que queimava pela vinda do Senhor. É um coração, meus irmãos, que não está com seus tesouros na terra, sabe? O tesouro desse coração é Jesus. O coração dessa pessoa, do apóstolo Paulo, era Jesus. E para ele tanto faz se era estar aqui ou se era estar lá. O importante era estar com Jesus. O importante era estar com Jesus. E essa vida de devoção em nós tem que gerar um coração que queima pelo Jesus, que queima pela presença. Tem que ser como uma mãe que anseia pela vinda do seu filho. Tem que ser como um pai que anseia pelo nascimento do seu filho. O nosso coração como igreja tem que estar: eu quero te ver, Jesus. Eu quero te ver, Jesus. Eu não quero te ver só pela essa palavra. Eu não quero te ver só pelas experiências dessa terra. Eu não quero te ver só pelos meus irmãos, pela vida dos meus irmãos e pelo que eles vivem. Mas eu quero te ver, Jesus. Essa é a nossa esperança, é a nossa vinda, Jesus. Será que você pode clamar por isso agora? Será que você pode pedir para o Espírito Santo: Senhor, eu não tinha esse coração que queimava pela vinda do meu mestre. Gera no meu coração uma devoção que anseia e deseja a sua vinda.